Saudações a todos e todas. Hoje eu vou falar sobre a revolta da vacina, um assunto que normalmente trabalha-se no terceiro ano do ensino médio. Então, antes de falar propriamente da revolta da vacina, tem que se falar do contexto, né? Lembrando que a República foi proclamada em 1889, em 1888, né, um ano antes da República, houve a abolição da escravidão, que foi protocolar, já que os movimentos abolicionistas e outros muitos movimentos contra a escravidão já tensionavam a sociedade, não admitia mais, né, na sua grande maioria, que o Brasil ainda mantivesse a escravidão, né, um modo de produção escravocrata aqui. Isso fez com que esses tensionamentos permitissem que em 1888 houvesse, como eu falei, protocolarmente a Lei Áurea, mas na verdade muitos negros já estavam livres das senzalas graças aos movimentos abolicionistas e outros movimentos pela liberdade e pelo fim da escravidão. Outros tensionamentos que nós tivemos, principalmente o Rio de Janeiro era a capital ali e é o palco da revolta da vacina, porque houve uma política governamental de urbanização da cidade que expurgou a população mais pobre, obrigando ela, já que a maioria dos seus trabalhos eram ali nos centros urbanos, a irem longe dos seus trabalhos e formarem o que a gente conhece hoje como as favelas, as comunidades. Então foi tudo muito difícil, havia muita desconfiança, o Estado, nessa política velha, nessa política das oligarquias que vão de 1889 até 1930, e que nós vamos aprofundar em outros momentos sobre esses detalhes, não representavam de fato a maioria do povo. Então tudo isso fez com que fervesse esse caldeirão e que a revolta da vacina foi foi quase que um caldo junto com todos os problemas que estavam acontecendo ali neste momento. Então, vale lembrar que a cidade do Rio de Janeiro, naquele momento, final do século XIX, era muito sem saneamento básico e havia a peste bubônica, a febre amarela e no começo do século XX, a epidemia de varíola, que matou muitas pessoas e fez com que o governo tomasse atitudes. E aí, com essa falta de representatividade, diálogo e outras políticas que causavam insatisfação da maioria da população, tivesse essa desconfiança em relação à vacinação. E aí, na frente do sanitarista Oswaldo Cruz, estabeleceu-se a vacinação obrigatória. Então, isso foi um estopim para a revolta. As ruas do Rio de Janeiro viraram palcos de guerra, muitas pessoas morreram. As forças governistas venceram, mas depois a vacina não era mais obrigatória, ela se tornou facultativa. Mas é interessante isso porque, assim, quando não existe um diálogo entre governantes e governados, entre o povo, e era o que muito forte ali, não havia essa representatividade, a palavra democracia de fato não existia ali. Então isso fez com que as pessoas duvidassem da ciência, né? Porque a ciência acabou sendo um instrumento político, ideológico, no sentido de que as pessoas não queriam se vacinar, né? Sentindo desconfiança do que poderia estar por trás daquela ação. Hoje vivemos um mundo de pandemia terrível e ainda existem pessoas que desconfiam das vacinas e do poder da ciência. Na verdade, a ciência ela não pode ser uma doença, ela não pode ser uma questão política partidária, ela não pode ter uma ideologia no sentido de usarem a ciência como um instrumento político. Então, na verdade, a ciência ela tem que ser usada para a evolução dos seres humanos de forma geral. Então fica essa reflexão, né? A revolta da vacina aconteceu em torno de 1904, tiveram seus desdobramentos aí em anos seguintes, mas percebam o tanto que parece atual algumas discussões sobre política e sobre desconfiança na ciência e nas vacinas. É lógico que cada contexto histórico tem a sua particularidade. Mas para encerrar,
eu gostaria de fazer um comentário, né? A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, mas tem uma obra que eu acredito que retrata muito bem esse período que eu estou citando, mas não no Rio de Janeiro, mas na Bahia, em Salvador, que é a obra do Jorge Amado, Capitães da Areia, né? Eu gosto dessa combinação história e literatura. Então, a obra Capitães da Areia, que falam de menores abandonados, pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade. Isso faz com que essas crianças jogadas à própria sorte sejam marginalizadas e muitas vezes entrando para o mundo do crime ali naquele momento. E aí essa obra ela vai destrinchando ali as ideologias, os pensamentos, os movimentos sociais, as contradições da sociedade brasileira. Muito interessante essa obra, recomendo a leitura. E por fim, eu quero também deixar uma energia positiva aqui com a música Tempos Modernos, né? Vou ler alguns trechos da letra, Tempos Modernos, de Lulu Santos, que ele fala assim: eu quero crer no amor numa boa, que isso valha para qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim que não. Então, é uma música muito interessante, né, que está vindo muito forte, né, com essa questão da pandemia, né. Vendo uma entrevista do Lulu Santos, essa música ela foi escrita num período onde a SIDA, né, a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, que nós chamamos de AIDS aqui, estava assustando e muito presente. E essa música foi construída como uma questão criada, né, como uma questão de esperança, e que hoje retoma, porque a gente vai precisar de toda esperança, vamos precisar de todo mundo para reconstruir essa nação e fazer essas reflexões aí de passado, presente e futuro. Um grande abraço, muito obrigado.